Rodrigo Lima. Boa tarde a todos. Boa tarde, Estamos professor. aqui superando a tecnologia da Não pandemia, é? mas deu tudo Nos, certo. nos reinventando, né, Sim, aprendendo um pouco mais. professor? Eu tenho conversado com alunos, com colegas, e disse que lógico que a pandemia é algo muito ruim, quisera não tivéssemos que enfrentá-la, mas já que a enfrentamos, precisamos aproveitar para tirar alguma lição, alguma coisa, transformar em alguma coisa útil. E digo, essa pandemia tem nos feito avançar de 5 anos a uma década no tempo, porque ela tem nos obrigado a descobrir recursos, a nos reinventar para conseguirmos lecionar, conversar, fazer reuniões. Então, tenho certeza que o mundo nunca mais será o mesmo e que estamos avançando quase uma década por conta dos esforços que precisamos fazer para nos reinventar todo dia, não é? Isso é a minha realidade e vamos ter que acatá-la, né? A partir de agora, eu tinha uma certa resistência à tecnologia. Hoje, eu já em um mês, aprendi a usar diversas ferramentas que eu nunca nem tinha ouvido falar. Então, E que se a gente tornaram tem que aprender. indispensáveis. É, Hoje em dia, exatamente. e eu acho que vai ser a realidade, né? Agora, a partir de agora, superada essa barreira tecnológica, a gente vai, acho que, aproveitar os recursos que nós temos à disposição. Muito mesmo. Professora, quero, antes de mais nada, agradecer muito a presença da senhora nessa nossa live. A Faculdade Católica Dom Orione, desde do início dessa restrição do contato social e tudo mais, né? Todos os professores têm feito um enorme esforço para se reinventar, se reconstruir. E a Faculdade Católica começou a fazer essas lives, convidando sempre pessoas da mais elevado conhecimento para trazer informação, para divulgar. Nós temos feito lives uma atrás da outra, sempre interessantíssimas, com assuntos muito relevantes e importantes, né? E fico muito feliz da senhora ser a nossa parceira hoje. Eu costumo dizer para todos com quem estou interagindo aqui nessas lives que eu aprendi na vida que a coisa mais preciosa que nós temos chama-se tempo. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, Ele nos concede tempo, mas não nos revela quanto tempo dispomos. Então nós nunca sabemos o valor do minuto, porque sempre, cada minuto é único e nunca vai voltar. Então quando nós pegamos tempo de nossa vida para oferecer para alguém, é sempre um presente lindo. E na tarde de hoje, a senhora nos presenteia a todos, né, com um tempo de sua vida para conversar conosco sobre um tema relevante. Então, em nome da Faculdade Católica Dom Orione, de todos que nos assistem, nossos alunos, nossos professores, eu quero agradecer muitíssimo, muitíssimo essa generosidade da senhora, né? O esposo da senhora, Dr. Rogério, também é parceiro nosso antigo, já esteve por aqui com a gente, então muito, muito obrigado por esse carinho, por essa generosidade, professora. Tá bom? Professor Jorge, na verdade, quem deve agradecimentos aqui sou eu. Primeiro, ao senhor por toda a gentileza, desde o primeiro contato, me deixou muito à vontade para tratar aqui de um tema Obrigado. que nem sempre é tão simples e fácil, até por conta da matéria interdisciplinar que a gente vai conversar aqui hoje. E além de toda a generosidade, gentileza, eu não posso deixar de agradecer ao professor Daniel Cervantes e Sempre. também à Faculdade Católica Dom Orione pela oportunidade, pelo convite de expor aqui um trabalho que eu venho estudando já há alguns anos. Muito obrigado, professor. Então, antes de nós começarmos, só para ficar registrado para aqueles que nos acompanham, vou ler brevemente alguns apontamentos do currículo da professora Daniela. Professora Daniela Cury é bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Direito Penal pela USP, a Universidade de São Paulo, cursou Direito Penal e Direito Processual Penal Alemão, Europeu e Transnacional na Georg August Universität em Göttingen, na Alemanha, especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, nas áreas de Direito Penal Econômico, Mídias Eletrônicas e Direito Eleitoral,
curso internacional de extensão em Direito Penal Econômico do IASP, membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, e autora da obra que nós vamos conversar aqui hoje, Conceito Penal de Funcionário Público, publicada agora pela editora Almedina. Esse ano saiu, né, professora? Sim, saiu em março, logo um pouquinho antes da pandemia, nós lançamos o livro, até por isso hoje eu ainda não tive nem contato com o livro, mas ele está sim lançado e à disposição no site da própria editora. Então tá joia. Professora, eu queria que a senhora começasse conversando com a gente. Escrever um livro é sempre uma tarefa árdua, porque demanda muita pesquisa, muito esforço, empenho para a gente poder escrever o livro. O que chamou a atenção da senhora? Por que a senhora escolheu esse tema? Então, na verdade, o objetivo de escrever e falar sobre esse conceito, ele partiu um pouco da minha atividade diária, né, na advocacia criminal. Eu percebi que, por vezes, a gente tinha uma dificuldade de estabelecer a responsabilidade penal do sujeito ativo, que praticava o crime funcional. Então, não raras vezes, a gente se surpreendia de uma determinada pessoa ser considerada funcionário público, muito embora não se tivesse um conhecimento específico e o que levou a gente a explicar e estudar um pouco mais a profundidade desse conceito, não só para o direito penal, que para nós criminalistas é uma situação um pouco mais corriqueira, mas também com um enfoque no direito administrativo. E daí surge a dificuldade do criminalista aplicar esse conceito, né? Esse conceito ele tem termos que o direito penal não emprega. O direito penal, a lei penal não traz alguns termos que são empregados nesse artigo, no artigo 327 do Código Penal. Então, a partir daí, eu senti a necessidade de aprofundar o estudo, mas começando pela atividade do dia a dia, na prática da advocacia criminal, e depois, quando eu fui fazer o curso de pós-graduação, né, o mestrado na faculdade, na Universidade de São Paulo, eu me deparei com uma matéria que tinha aulas específicas para estudar o conceito penal de funcionário público. Então, aquilo foi uma surpresa. Eu falei, olha, então não sou só eu que tenho essa dificuldade de entender quem é funcionário público para efeitos penais, né? Então, a partir daí, com o auxílio do meu orientador, a quem eu agradeço, inclusive gostaria aqui de prestar minha homenagem ao professor Vicente Greco Filho, que tem um conhecimento vasto, interdisciplinar, que permitiu, então, inclusive, a gente aprofundar esse tema não só sobre o enfoque do direito penal, mas eu acredito que de uma forma até diferente, porque foca também no direito administrativo, que às vezes a gente sentia uma dificuldade de ter acesso, né, nas obras de direito penal. Então, no direito penal, geralmente fazia um enfoque penal da matéria, e nós tratamos do tema um pouco também sobre o enfoque administrativo, e por isso que eu acredito que até ficou uma obra um pouco interdisciplinar. Mas o que acontece? Por que a gente resolveu, então, falar sobre esse tema? Eu gosto muito de usar a palavra delimitar. Quem lê o livro vai verificar que por várias vezes eu uso a palavra delimitar. Nós precisamos de um conceito que delimite o que é o conceito penal de funcionário público. Mas aí vai perguntar, mas por que precisa delimitar? Ora, quando a gente faz um estudo do artigo 327, a gente descobre que ele foi escrito na época de 1940 com a edição do Código Penal. Esse artigo não existia nos códigos anteriores. A estrutura administrativa ela foi se alargando. Foram criadas novas entidades que antes não existiam. Então, uma grande leva de pessoas que antes não eram consideradas funcionárias públicas passaram a ser. E isso acabou causando uma insegurança jurídica. Existem certamente pessoas que, para efeitos penais, não sabem que ela é considerada funcionária pública. Então, exatamente por causa do alargamento da administração pública e da insegurança que existe, né, que extrapola, inclusive, o conceito administrativo de funcionário público, que se resolveu escrever sobre o tema.
Olha só que interessante. Quando a gente vai estudar direito penal ou nas aulas, a gente chega ali no artigo 327 e quem lê pode até achar que pronto, está fácil de entender. Qual a maior dificuldade de delimitar, professor? O que está faltando ali? O que a senhora acabou É, encontrando que vem lá do administrativo para delimitar esse conceito? na verdade, quando a gente lê o artigo 327, né, e eu vou até aqui fazer uma leitura breve para quem não lembra, né, do Ah, conceito é penal de bom. funcionário público, ele é um artigo que ele poderia estar previsto, inclusive na parte geral do Código Penal. Só que o legislador, ele optou por colocar esse artigo no título específico que trata dos crimes praticados por funcionário público contra a Funcionário público. administração pública. Mas, na verdade, como ele é aplicado a qualquer norma penal, ele poderia, inclusive, estar na parte geral do Código Penal. Então, fala assim o artigo 327. Considera-se funcionário público, para efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Bom, para começar, para o criminalista, é difícil saber qual é a diferença de cargo, emprego ou função Prêmio pública. função. É, Para um criminalista de pronto, a gente realmente sente uma certa dificuldade. Só que, às vezes, para quem acha que isso é um detalhe, para nós criminalistas que trabalhamos com o princípio da reserva legal, com o princípio da legalidade, com uma interpretação restrita por se tratar de uma norma penal incriminadora, é importantíssimo você delimitar cada termo a fim de você restringir o alcance da norma. Então, por exemplo, vamos lá, qual é a diferença de cargo, emprego e função? Tudo isso quem diz não é o direito penal, é o direito administrativo. Então, nós vamos lá se socorrer do direito administrativo. O que é cargo? Cargo é todo aquele que tem um vínculo estatutário com a administração pública. De uma forma geral, é aquele que presta concurso público e que é nomeado e toma posse. Então, para o direito administrativo, que a gente adota também nesse caso para o direito penal, funcionário público que tem um cargo, ele possui atribuições e responsabilidades criadas por lei. Tudo bem. perfeito. Então, essa é a definição de cargo. Agora, emprego público. Qual é a diferença do emprego público? O emprego público, ele não é um vínculo estatutário. Ele é um vínculo contratual, que é regido pela CLT. Então, não inclui aí, nesses casos, os funcionários públicos que, em regra, a gente conhece de uma forma genérica. Nesse caso, o empregado público é aquele que integra a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Então, essas pessoas, de acordo com o artigo 327, também são funcionárias públicas. Bom, e aí vem aquele termo que comporta qualquer tipo de interpretação e qualquer tipo de pessoa pode ser considerada funcionário público. E aí que a gente tece algumas críticas a respeito. O que seria considerada função pública? Bom, função pública, primeiro, é um termo residual. O que não é cargo, o que não é emprego, é função pública. Agora, o que acontece? A lei não estabelece o que é função pública. Então, você tem que depender de uma doutrina, de uma jurisprudência para Jurisprudência. estabelecer esses critérios. E aí a gente cai de novo no parâmetro da insegurança jurídica, da violação, por vezes, do princípio da legalidade, às vezes de um ativismo judicial que é um pouco não razoável dentro de um critério de uma norma incriminadora. Então, o que é função pública? Bom, é um termo um pouco técnico, não existe uma lei que fala isso é função pública. De uma forma geral, é considerada qualquer atividade que é desempenhada dentro da administração pública. Então, qualquer pessoa que exerce uma atividade dentro da administração pública, ela pode exercer uma função pública e pode sim ser considerada funcionário público para efeitos penais. E aí, assim, Perfeito. só voltando um pouquinho, por que é tão importante, né, a gente falar sobre
o conceito penal, quais são os efeitos que isso acarreta, né? Dentro vamos dizer, de um processo, talvez numa esfera mais prática, para a gente colocar ali exemplos e as pessoas conseguirem entender melhor. Bom, o conceito penal, o artigo 327, ele traz um conceito que é um elemento dos tipos funcionais. Então, não sei ainda se a gente lembra, todos lembram o que são os crimes funcionais, né? Aquela classificação que geralmente a gente aprende no início da faculdade, né? Os crimes comuns, que são aquelas pessoas, né? Que incluem aquelas pessoas que podem praticar, qualquer pessoa pode praticar aquele crime. E se contrapõe aos crimes especiais, cujo sujeito ativo, ele predispõe de condições específicas. Então, somente determinadas pessoas podem praticar os crimes especiais. E dentro desses crimes especiais, quem que está lá? O crime funcional, né? O tipo penal, que depende do conceito de funcionário público para existir, para ser aplicado. Então, a partir daí, a gente entende, Mora, se um tipo penal, os tipos penais funcionais, dependem de um conceito para ser aplicado, esse conceito ele tem que ter uma delimitação clara, porque ele vai integrar, né? O artigo 327, ele não é uma norma incriminadora, mas ele é uma norma que integra a norma incriminadora. Então, a partir desse pressuposto, a gente tem que entender que a norma ela tem que ser aplicada, né? O artigo 327 tem que ser aplicado de uma forma restritiva. Você não pode permitir uma interpretação extensiva desse artigo, exatamente porque uma interpretação extensiva amplia a responsabilidade penal dos sujeitos que praticam os crimes funcionais. Bom, esse é o primeiro ponto que eu acho importante, né, para justificar o porquê que a gente está aqui falando hoje do conceito penal de funcionário público. Mas eu posso dizer outros pontos que são importantes. Então, o segundo ponto que é importante a gente falar é que, por ser uma norma que integra uma norma incriminadora, ela tem que ser restritiva. E, até por esse motivo, também, novamente, se ocorrendo aí das matérias interdisciplinares, que, em regra, a gente estuda nos primeiros anos de faculdade, depois a gente acaba, às vezes, até esquecendo, né? E depois a gente tem que retomar para a gente tentar solucionar alguns problemas jurídicos que surgem no decorrer do caminho, né? E por isso que no livro eu tive que escrever sobre um capítulo de hermenêutica jurídica, que era algo que a gente não estudava, e que eu, pelo menos, particularmente, não estudava há muitos anos, né? Eu tive que falar sobre a função, a interpretação finalística, a interpretação literal, né, do artigo. Tive que estudar o artigo 327 com enfoque na interpretação literal, que muitas vezes é muito insatisfatória, né, porque as palavras, né, a interpretação gramatical, ela vai se alterando com o decorrer do tempo. Tive que estudar também a questão da interpretação teleológica. Ora, qual que era a finalidade do legislador quando ele escreveu o artigo 327? Será que efetivamente, lá nos idos de 1940, ele queria que todas essas pessoas fossem consideradas funcionários públicos? Tive que fazer uma análise, né, dessa matéria. Uma interpretação progressiva. Será que a gente poderia adotar uma interpretação hoje daquilo que foi escrito em 1940? Então, todos esses pontos nós tivemos que tratar nesse livro, né, para tentar finalmente trazer alguns limites a esse conceito. Um terceiro ponto que eu faço, né, que eu trato da relevância do tema, é que, na verdade, o conceito penal de funcionário público, ele é uma elementar do tipo funcional. Em regra, ele é uma elementar do tipo funcional. Mas ele pode servir para outra finalidade.
o conceito penal de funcionário público, ele pode, por exemplo, figurar como uma qualificadora. Sim. Para outros tipos penais. Então, a gente precisa entender o porquê, o que é o funcionário público para entender se pode ou não incidir a qualificadora, num determinado caso específico. Ele pode também figurar como um agravante. Então, o artigo 61, inciso 2, as alíneas F e G, eles trazem lá como agravante ter o agente cometido um crime com abuso de autoridade ou com abuso de poder e violação inerente ao cargo. Então, se você não entende o que é um funcionário público, você não sabe se essa agravante é devida ou não é devida. O último ponto que eu gosto muito de tratar, da importância de se entender o conceito penal, é que o conceito penal, como diz o artigo 327, ele tem efeitos penais. Ele se aplica a todo o sistema. Mas existem legislações específicas que tratam de conceito penal de funcionário público? Sim, existem várias leis, mas eu vou citar aqui o Código Eleitoral. Por exemplo, a Lei 4737/65. No artigo 283, ele traz um conceito penal de funcionário público para efeitos da lei eleitoral. Então, esse artigo ele não possui uma diferenciação muito grande do artigo 327, porque ele teve como parâmetro o Código Penal. Mas, por exemplo, a Lei de Licitações, a Lei 8666 de 90, artigo 84, ela traz uma redação mais moderna. Ela equipara, ela traz um conceito penal de funcionário público, mas ela já emprega termos mais atuais para tratar do tema. Bom, esses são os 4 pontos que eu sempre destaco da importância da gente entender o porquê nós estamos estudando um tema como o conceito penal de funcionário público. Professor, eu tinha separado aqui da gente falar do conceito penal de funcionário público, né? Eu posso falar do artigo 327, né, que a gente já leu aqui, mas eu fico também à disposição de perguntas, enfim, até para que todos possam participar, porque eu acho que a dúvida é de todos, né? E eu estou aqui para... Já percorri o caminho das pedras, estou aqui para tentar facilitar um pouco a todos. Eu acho muito interessante a senhora ter abordado esse tema, professor. É muito interessante porque quando nós estamos ali na graduação e nós estamos tratando de conceitos, de definições... Primeiro a senhora falou aí, por exemplo, sobre hermenêutica, né? E na faculdade é um tema que muitas vezes quem está estudando acaba querendo desprezar e não percebe a relevância, né, da hermenêutica. Outra questão é que às vezes vai falar de funcionário público e vamos falar dos crimes funcionais, dos crimes praticados contra a administração e tal, e aí passa lá e dá uma lidinha no artigo e fala, pronto, está aqui, definiu. E não percebe tudo que tem por trás, o enorme universo que tem por trás. Veja, o tema é tão importante e traz tantas dificuldades que a senhora dedicou grande tempo de sua vida, do seu trabalho, para escrever um livro especificamente sobre isso. Então não é assim só pegar e dar uma lidinha no artigo e pronto, tá bom, já entendi, né? Então, o fato da senhora ter feito esse trabalho, de ter publicado essa obra, revela como que nós temos que ler com atenção a lei, como que nós temos que buscar essa interdisciplinariedade, porque também as pessoas às vezes falam assim, não, eu vou me formar, eu vou estudar só isso. Eu quero atuar na área criminal, eu vou estudar só direito penal, e é uma grandíssima ilusão, porque o profissional, seja ele o advogado, o juiz, o promotor, ele vai ser extremamente limitado se ele fosse estudar só aquela matéria. A senhora veja, a senhora acabou de contar para a gente, para entender direitinho o conceito de funcionário público, a senhora precisou ir lá visitar o direito administrativo, né? Para buscar, para complementar esse conceito. Então eu acho que essa explicação que a senhora dá para a gente, o trabalho que a senhora fez, já serve de alerta para quem quer atuar nessa área, para quem quer se formar nessa área, que tem que ampliar os horizontes. Não adianta se limitar, não. Informação é extremamente importante
e não tem informação que a gente possa ficar desprezando, não. Né? Veja, um artigo para entender um conceito, a senhora conseguiu escrever um livro. Né? E se a senhora se dedicou a esse trabalho é porque está tendo discussão. E olha a importância. A senhora estava falando sobre a delimitação do conceito. Né? Dependendo da delimitação que esse conceito tiver, alguém pode ser incluído ou não ser incluído no conceito de funcionário público. E ele pode, então, estar a responder ou não estar a responder por um determinado delito. Por isso a necessidade da delimitação, né? Para os alunos, os colegas que nos assistem agora, dependendo do limite que se impõe a esse conceito, o sujeito se enquadra ou não, responde ou não por aquele delito. A atitude, a conduta por ele praticada encaixa neste ou naquele outro dispositivo penal, com enormes desdobramentos e consequências que surgem daí, não é? Então eu acho extremamente interessante essa questão da senhora ter trazido esse tema. E diga uma coisa, professora, nessa pesquisa que a senhora fez, a senhora encontrou nos tribunais, na jurisprudência, existe hesitação ou a coisa está mais ou menos tranquila, está mais ou menos pacificada no conceito de funcionário público? Não, na verdade, uma das fontes, né, de pesquisa e que levou exatamente à necessidade de se falar sobre esse tema foi a jurisprudência. A jurisprudência ela foi estudada e se chegou à conclusão de que não existe um entendimento uniforme. Não existe um entendimento uniforme nos tribunais sobre aquele que é o funcionário público, e que também falou o professor agora a respeito da responsabilidade penal. Então, por que é importante? Porque a pessoa que for considerada funcionária pública, ela vai responder com relação aos crimes funcionais. Agora, se ela não for considerada funcionária pública, se existir um tipo penal correspondente, ela vai responder pelo crime comum. E vamos colocar na prática, uma pessoa que é considerada funcionária pública e que se apropria de determinado bem que tem posse, ela vai responder pelo peculato. Agora, se ela não for considerada funcionária pública, ela pode responder por um furto ou por uma apropriação indébita, que tem uma pena razoavelmente menor. Portanto, aí fica a importância de se estabelecer: é funcionário público, responde por tipo funcional, responde por um crime comum. E estudando a jurisprudência, a gente verificou que não existe uma uniformidade. De uma forma geral, se eu for falar genericamente, sem estudar ou apontar uma jurisprudência específica, os tribunais tendem a colocar a grande parte das pessoas como funcionário público se tiver dúvida. Então, existindo dúvida, fala-se em função, exerce atividade pública, exerce função pública, é funcionário público, vai responder por um crime funcional. Outro critério que eles usam muito e que não está na lei e que causa uma certa perplexidade é: se a pessoa recebe recursos públicos por uma atividade que ela desempenhou, ela vai ser considerada funcionária pública. Existem diversos julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça falando simplesmente que é funcionário público porque recebeu verba pública, ainda que o conceito penal não fale exatamente isso, né? O artigo 327 em nenhum momento fala que aquele que recebe dinheiro público é considerado funcionário público. Então, mas por que existe tudo isso? Existe toda essa discussão, essa insegurança jurídica da jurisprudência, exatamente porque o conceito penal de funcionário público ele é tão amplo que ele extrapola até mesmo o conceito do direito administrativo. E aí você pensa, horas, mas o conceito do direito administrativo de funcionário público é diferente do conceito penal de funcionário público? E eu vou dizer que é. E quando eu fiquei sabendo disso, realmente eu fiquei perplexa, porque como que no primeiro ano, novamente, voltando ao primeiro ano da faculdade, nós estudamos que o direito ele é único, ele só é dividido em matérias por uma questão disciplinar, mas ele tem que sempre ser integrado. Então, você se socorre de um direito administrativo ou de uma outra área e descobre que conceitos que deveriam ser idênticos são totalmente diferentes,
ou podemos dizer, para fazer aqui um meio termo, que o direito penal não atualizou o termo que ele emprega até hoje, é uma dificuldade que a gente tem que ultrapassar para se aplicar esse conceito. Então, eu posso citar um exemplo. O que a gente aprende, o que a gente conclui quando escreveu exatamente sobre essa diferença do conceito penal de funcionário público e do conceito administrativo de funcionário público. Se for falar tecnicamente, não se fala em conceito penal de funcionário público, se fala em conceito penal de agente público. O que o Código Penal fala para o direito administrativo é o conceito de agente público, porque é muito mais amplo. O funcionário público do que funcionário público. O funcionário público para o direito administrativo é aquele que tem um vínculo estatutário, é aquele que, vamos dizer, a grosso modo, que todo mundo conhece, é aquele que presta o concurso público, é nomeado e toma posse. Esse é o funcionário público por direito administrativo. Só que esse conceito, se você transportar para o direito penal, ele não coincide. Porque o direito penal fala, né, o conceito penal de funcionário público, e todo aquele que tem remuneração ou que não tem remuneração, que tem um vínculo temporário, que tem um vínculo permanente, pode ser considerado funcionário público. E para o direito administrativo, isso não é conceito de funcionário público, é um conceito de agente público. Bom, isso é só um dos grandes problemas, né, que a gente tem para solucionar, porque, na verdade, quando a gente vai procurar saber, bom, então tá bom, o conceito penal não é de funcionário público, é de agente público. Quem é o agente público? Ora, o agente público, para o direito administrativo, é o funcionário público, é o particular que exerce uma atividade pública dentro da administração pública por meio das concessionárias, permissionárias. São todos aqueles que integram a administração direta e indireta. Portanto, é um espectro muito maior, né? O que o direito penal trouxe, né? O conceito penal trouxe um espectro muito maior que extravasa o próprio direito administrativo, que em tese seria aquele que deveria tratar do assunto de uma forma mais, vamos dizer, qualificada. Professora, nós recebemos aqui umas perguntas e algumas são bem interessantes. O nosso coordenador, por exemplo, o professor Daniel Cervantes, ele lembrou aqui daquele convênio que existe em muitos estados. Eu mesmo já atuei nesse convênio aí no estado de São Paulo, no início da carreira. O convênio da OAB, agora com a Defensoria Pública. Na época era um convênio da OAB com a Procuradoria do Estado. E aí nomeia-se o advogado para fazer assistência judiciária naquelas localidades que não tem a Defensoria Pública. Nesse caso, esse advogado que está atuando nomeado por conta desse convênio, encaixaria nesse conceito penal de funcionário público? Olha, professor Daniel, ele pegou num ponto específico para os advogados. Isso daí sempre foi e é uma preocupação muito recorrente e, inclusive, existem jurisprudências diversas a respeito do tema. Quando nós estudamos, né, para escrever esse livro, quando nós fizemos um estudo aprofundado da jurisprudência, nós chegamos à conclusão que, pelo conceito amplo que é previsto no artigo 327, aquele advogado que atua nomeado, né, pelo judiciário ou pela própria assistência judiciária, ele é sim considerado funcionário público. Olha aí o perigo, né, de se estabelecer um conceito tão amplo. Mas o que fez então a jurisprudência para tentar, de uma certa forma, consertar ou delimitar a responsabilidade penal dos advogados, para que eles não fossem incluídos como funcionários públicos? A jurisprudência, ela fala que, na verdade, o advogado dativo, isso vale também para o inventariante dativo, todos esses que são nomeados, eles não exercem uma função pública. Eles exercem um munus público. Então, eles saem por essa tangente. Então, na verdade, é uma função pública, né? Porque se você... Eles exercem uma função pública com um nome diferente. Com nome de munus público para não ser considerado funcionário público. Exatamente isso. Muito embora acredito que eu citei uma jurisprudência no livro que fala exatamente o contrário, mas é isolada. De uma forma geral e ampla,
o que os tribunais vêm decidindo é o advogado dativo ou inventariante dativo, ele não é funcionário Desculpa. público, ele não exerce função pública, ele exerce um munus público. Então, nesse Até porque caso, ele não é considerado funcionário público. senão ia acabar com o convênio, né, professor? E Tem, acabar com o convênio. Todo mundo ia ficar com receio de fazer parte dele. tem uma outra pergunta aqui muito interessante, que até veio da minha dona aqui, que está assistindo a live também. Ela é professora, doutora e pesquisadora. E a pergunta que ela faz é se um professor, quando ele recebe um financiamento público por um projeto de pesquisa, né? Então vamos imaginar um professor que não é servidor público, mas ele recebe um financiamento público para a realização de uma pesquisa. Nesse quadro, quando ele está recebendo dinheiro público para fazer a pesquisa, encaixaria nesse conceito, professor? Olha, se a gente tirar um parâmetro amplo, né, que foi aquele que eu disse que eu discordo e que foi usado já em alguns julgados para Do atribuir dinheiro, ao né? Da verba conceito, né, pública. a verba pública, sim. Mas me parece que, vamos dizer, um advogado criminalista que se ativesse aos detalhes iria saber, bom, mas ela ia fazer o que com esse dinheiro? Qual seria a destinação dessa pesquisa? Se essa pesquisa tivesse por destinação alguma atividade pública, alguma questão relacionada à administração pública, muito possivelmente, pelo conceito amplo de funcionário público, ela seria sim Encaixaria. considerada. Sim, aí eu já até no escritório já tive alguns casos específicos a respeito, e no caso, foi exatamente essa questão que foi colocada. Existiu um financiamento, né, de uma pesquisa que tinha por finalidade alguma atividade pública ou algum auxílio, alguma atividade pública, e foi constatada uma apropriação de valores. Esse pesquisador, ele não respondeu por uma apropriação indébita de valores de recursos públicos, ele respondeu por um processo de peculata apropriação. Então, muito embora, se for analisar o conceito penal de funcionário público, né, e aí depois eu até propus algumas soluções para delimitar esse tema, eu entendo que ele não é funcionário público, porque a destinação de verbas públicas, você receber verbas públicas não caracteriza o tipo penal, não caracteriza o conceito penal de funcionário público. Alguém estava comentando aqui, professora, que se fosse assim ia acabar com a pesquisa, né? No nosso país já sofre com isso, ia ser mais difícil ainda. E me ocorreu uma Sim. outra coisa, a Lei Rouanet. Porque se a gente for usar esse conceito amplo de que recebeu verba pública, né, aqueles financiamentos pela Lei Rouanet, que são financiamento para obra artística, filme, tudo, todo mundo que recebesse aquele dinheiro automaticamente passaria a ser considerado funcionário público. É claro, e por isso eu tenho aqui destacado, tenho tratado muito desse tema. É importante a gente estabelecer esse limite, esse conceito, porque se você permitir qualquer tipo de interpretação, qualquer pessoa, né, no país hoje vai ser considerada funcionária pública. E aí e disso decorrem todas as agravantes que nós colocamos aqui, né? De você responder por um crime funcional, de ser incluída uma qualificadora, um agravante, num caso que evidentemente não comporta de acordo com uma lei analisada com enfoque no princípio da legalidade, né, dos princípios gerais do direito penal, que são muito importantes para qualquer aplicação de uma norma incriminadora. Professora, uma pergunta que é interessante, o professor Daniel está colocando para a gente, os funcionários, os dirigentes da Ordem dos Advogados, os conselheiros de classe, encaixaria? Então, se você entender que eles exercem uma função justa, pública, né? Sim, exatamente. Né? A OAB, ela é um órgão que se fala que é sui generis, né? Então, na verdade, ele compõe a administração, mas de uma forma especial, porque ela não tem que prestar contas tais como os demais órgãos, né, que compõem a administração indireta e direta. Então, eu diria que se você aplicar todas as soluções que eu coloquei ali no meu livro, né, como que deve ser aplicado, o que nós recomendamos que seja aplicado na interpretação do conceito penal de funcionário público, eu diria que não, mas de acordo com a lei e o artigo 327, se você entender que os conselheiros,
eles prestam uma função pública, eles exercem uma atividade administrativa, sim, eles seriam considerados funcionários públicos. Uma questão interessante, que a senhora abordou já também na explicação, é a questão de que o sujeito não precisa necessariamente estar sendo remunerado por aquela função que ele está exercendo. Porque essa é uma ideia que muitas pessoas acabam tendo, de, mas eu não tenho salário, não tenho subsídio, e não há essa necessidade de estar sendo remunerado. Então tem algumas coisas que a gente poderia pensar aqui. Por exemplo, o jurado no Tribunal do Júri. O jurado mesário, né, no dia da nas eleição, eleições. exatamente, eles são particulares que são convocados pela administração pública para exercer uma função pública. Eles não possuem uma remuneração, eles não têm um vínculo permanente, mas, de acordo com o caput do artigo 327, eles são, sim, considerados funcionários públicos. Então, o funcionário, o mesário que cometer algum ilícito, ou o jurado que cometer algum ilícito no exercício da função, isso tem que ficar muito claro, né? No exercício da função, naquele momento, ele pratica alguma conduta criminosa, deve-se analisar se ele vai praticar um crime funcional, se existe a correspondência num crime funcional, ou, se não existir, ele pode ter um correspondente num crime comum, né, previsto ali nos demais títulos do Código Penal. Professora, e no caso do serviço militar obrigatório? Aquele rapaz que completou a maioridade, então ele se alista e vai prestar lá 10, 12 meses de serviço militar obrigatório. Encaixaria? O militar, ele possui um regramento próprio, né, no Código Penal Militar e o Código Processo Penal Militar. Mas, para efeitos penais, ele exerce uma função pública. É exatamente esse ponto que a gente sempre retoma, né? Ele talvez esteja prestando ali um serviço militar temporário, só que ele possui um vínculo com a administração pública. Nesse caso específico, teria que se analisar a tipificação no Código Penal Militar, mas ele, para direito administrativo e para direito penal, ele é considerado funcionário público, sim. Eu perguntava, professora, se nesse estudo que a senhora fez, se a senhora chega à conclusão de que há necessidade de reformular em algum aspecto esse conceito, de aperfeiçoar ele, a senhora entende necessário alguma mudança? Então, no decorrer do livro, nós colocamos ali algumas questões que não ensejam uma reforma legislativa, né? O ideal seria começar do zero, efetivamente. Até no final do livro, eu fiz uma proposta bem singela do que poderia ser o artigo 327 para evitar alguns problemas que nós vivenciamos no dia a dia. Agora, isso seria o primeiro, vamos dizer, o caminho mais difícil, né? Mudar a lei, mudar o artigo 327, muito embora eu tenho que dizer aqui com uma certa surpresa que esse artigo 327 foi escrito em 1940, mas no decorrer de alguns anos ele sofreu 2 alterações legislativas. E pasmem, ao invés de simplificar, eles conseguiram complicar mais ainda o conceito penal de funcionário público. O legislador brasileiro é fantástico, né? Exatamente. Eles trouxeram, no parágrafo 1º, um termo que o direito administrativo já não usa, ou mesmo quando começou a usar, já criticaram, porque ninguém sabia o que é uma entidade paraestatal. E o legislador penal fez questão de pegar um termo criticado no direito administrativo e inserir numa norma penal. O outro termo que eles usaram, atividade típica da administração pública. Esse termo ele foi criticado pela ausência de técnica e de deficiência já nos idos de 1950. Em 2000, eles resolvem colocar função típica da administração pública no parágrafo 1º do artigo 327. Então, quer dizer, eles ampliaram ainda mais o conceito, né? O legislador ampliou mais o conceito e dificultou ainda mais a matéria ao invés de facilitar. Mas, enfim, esse seria o primeiro, vamos dizer, o caminho mais difícil, que é uma alteração legislativa, que depende de inúmeros procedimentos que nem sempre são possíveis de serem realizados. Mas,
para tentar arrumar uma solução mais imediata, né? Mais atual, né? E que não demande tanta, vamos dizer, um processo legislativo, né? Eu recomendei ali no livro alguns passos, né, para você aplicar o conceito penal de funcionário público. Alguns bem, vamos dizer, gerais e que todos nós conhecemos, como a aplicação desses princípios todos que nós estamos falando aqui, né, o princípio da legalidade, o princípio da reserva legal, ou seja, só a lei pode estipular quem é funcionário público Sim. e não cabe ao aplicador da lei interpretar da forma como ele bem entender, né? Eu trouxe também ali a, qual é uma regra básica do direito penal, né? Não se pode usar analogia em malam partem. Você não pode usar uma analogia Nunca. para prejudicar o réu. Então, você tem que, na dúvida, faça uma interpretação restritiva. É uma norma penal, né? É uma norma que tem um preceito primário, né? Que estipula ali crimes e tem um preceito secundário no segundo momento que estipula penas. Então, como é que você pode utilizar uma interpretação extensiva para uma norma que vai privar a liberdade das pessoas? Isso Não é? não tem justificativa, né? Bom, esses são alguns princípios, né? Algumas regras que todos nós conhecemos, a hermenêutica jurídica, qual seria a intenção do legislador ao tratar do tema, e ali eu fiz questão de colocar que o método interpretativo, né, para tentar solucionar todos esses problemas que nós estamos tratando aqui nessa tarde de hoje, o método que mais se destaca, que deve ser aplicado com maior, né, rigor, é o método de interpretação conforme a Constituição. Ora, a Constituição é a nossa lei maior. Na dúvida, aplique a interpretação, interprete o artigo 327 de acordo com as normas constitucionais, que prezam principalmente pelo princípio da dignidade humana, pelo princípio da legalidade, pela anterioridade da lei penal. Então, nós temos recursos hoje à mão, né? Claro que o ideal seria modificar o artigo, mas se não é possível, nós podemos usar esses recursos que nós temos hoje para tentar delimitar, né, e trazer uma maior segurança à aplicação da lei penal. Mas eu gostaria aqui de tratar com um certo destaque que, na verdade, é uma solução inovadora, não é uma tese que foi criada, que não fui eu que criei essa tese, né? Eu só tentei trazer uma certa luz a essa tese que foi trazida pelo meu orientador, no sentido de que, bom, a gente sabe que o conceito penal de funcionário público ele é amplo. O conceito penal de funcionário público, ele traz um critério funcional. Então, na verdade, ele considera funcionário público quem desempenha uma função pública. E nós ousamos discordar desse critério, trazendo que, bom, se existe toda essa insegurança jurídica e funcionário público pode ser todo aquele que exerce uma função pública, mas ninguém sabe quais são os limites de uma função pública, vamos então adotar um outro critério. Vamos adotar um critério orgânico. E é isso que a gente coloca como uma certa novidade, né? Novidade no sentido de a gente não vê em todos os livros esse tipo desse critério. O que estabelece essa diferenciação? Que o conceito orgânico da administração pública, você deve considerar funcionário público apenas aqueles que integram efetivamente a estrutura administrativa. E não todos aqueles que exercem função pública que ninguém sabe o que é. Então, de uma forma geral, o que nós fizemos? Nós colocamos ali que não funciona o critério funcional, então vamos usar um outro critério, que é o critério orgânico. Só vai ser considerado funcionário público quem efetivamente integrar os órgãos da administração pública. E é esse o nosso, vamos dizer, nosso diferencial que nós tentamos trazer ali para solucionar todos esses problemas que nós narramos hoje por aqui. É interessante que nós estamos falando do artigo 327 lá do Código Penal, e é o que a gente chama de interpretação autêntica.
que é quando o próprio legislador ele interpreta. E aí a gente costuma ensinar na sala de aula que o legislador ele se utiliza dessa interpretação, faz a interpretação autêntica, justamente quando ele não quer deixar para o intérprete em aberto, que é justamente para evitar confusão. Então, esse tema aqui vai ficar muito aberto, vai gerar um... Então, nós mesmos vamos interpretar. E aí ele faz essa interpretação, que é feita pelo o próprio criador da lei, ele interpreta o termo, interpretação autêntica. E aí a gente fica pensando, poxa, se fizeram isso, é justamente para fazer bem feito, é justamente para não ter problema nenhum, é justamente para não criar celeuma. Mas acontece que existe essa questão da baixa qualidade do nosso legislador, e isso não tem jeito, né? Existe uma baixa qualidade técnica e aí ele cria mais confusão. Então eu acho muito interessante, a senhora disse agora uma coisa que eu adoro ouvir dizer, e eu repito a exaustão, nós precisamos todos, nós que tratamos do direito, que estudamos o direito, que somos apaixonados, que amamos o direito, nós precisamos todos ter olhos constitucionais. Nós precisamos sempre fazer uma leitura constitucional de tudo. A grande saída está numa enrascada, apertou, não sabe para onde corre, chama a Constituição, né? Nós precisamos, por isso, defender, proteger a Constituição, exaltar a Constituição e ter olhos constitucionais, sempre, em qualquer área, no direito penal, no direito processual penal, mais do que tudo, né? Para evitar esses excessos, esses abusos. Já pensou? Quer dizer, querer ampliar por semelhança, por analogia, um conceito em matéria criminal para incluir alguém num tipo penal, quer dizer, é uma temeridade, um absurdo. Não é? É exatamente isso. Eu destaquei bastante essa interpretação conforme a Constituição, porque realmente, primeiro que a Constituição Federal, ela é uma lei, pode-se dizer o que for, mas ela é uma lei muito bem elaborada, é muito bem estruturada. Ela é realmente extensa, né? Mas ali você consegue interpretar e tirar todas as dúvidas jurídicas, né? Mantendo o mais importante, que é uma uniformidade das leis do país. Então, não pode um diploma falar de uma forma e a Constituição falar de outra. Ou duas normas, ou duas leis federais falarem da mesma matéria de forma diversa. Isso, obviamente, cria uma confusão, né? Não só para aqueles que aplicam a lei, mas eu fico imaginando para os professores que têm que explicar isso numa faculdade, né? Então, quer dizer, como é que você explica que um conceito penal de funcionário público é diferente para o conceito administrativo? Obviamente que gera ali todo tipo de manifestação e de confusão. Mas voltando à questão da hermenêutica, né, que é um tema que eu gosto muito, a maioria das pessoas odeiam, também não gostam muito de direito administrativo, mas é um tema que eu gosto bastante, falando da interpretação literal, né? Ela é muito importante, como o professor colocou, né? O que o legislador falou não pode ser objeto de subjetivismos de julgadores, daqueles que operam a lei. Agora, existe eu cheguei à conclusão que toda a interpretação e todo método interpretativo existe, em todo método interpretativo existe um problema, né? O problema do método literal é o seguinte: no país, nós temos uma dificuldade muito grande de fazer projetos de lei, de tramitar processos de lei e de fazer um projeto de lei ser aprovado. Tudo isso demora muito. Então, quando a lei ela é produzida em determinada época. Então, usam-se termos da época,